oferecimento de Rose Pisos, pisos porcelanatos, laminados, pisos vinílicos, pastilhas de vidro. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. E da Clínica Soul, acesse clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais Clínica Soul. A Rádio Planeta Guarani entra novamente ao vivo. Seja muito bem-vindo. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos, mais um show de transmissão. Aumente o volume. Começa agora. Bugre Online É rádio do coração do torcedor. Olá, meu amigo bugrino, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu sou Marcos Ortiz, estamos ao vivo para mais um Bugre Online aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Vamos falar do bugre, né, na hora do nosso almoço. É mais uma horinha de bugre aqui na Rádio Web Planeta Guarani na hora do seu almoço. Cortando a câmera aqui pro Ortiz, valeu para você que tá no YouTube aí. Só para você que tá no YouTube, vai um recadinho. Essa é a nossa última transmissão do Bugre Online ao vivo aqui no YouTube, tá, pessoal? A gente tá... O nosso negócio sempre foi rádio, né? A gente relutou muito em vir pro YouTube, mas o nosso negócio sempre foi rádio. E a gente tem percebido que tem atrapalhado tecnicamente as nossas transmissões de rádio. Então, fica o nosso convite a vocês todos aí que gostaram do nosso material aqui no YouTube nesse último mês, né? A gente transmitiu o mês de março inteiro, mais esse comecinho do mês de abril aqui no YouTube para vocês ao vivo. Então fica o nosso convite para que você venha para o Radiosnet. Instala o aplicativo Radiosnet aí no seu celular. Vai lá, digita Rádio Planeta Guarani no campo de busca e vem ouvir a gente no Radiosnet. Esse vai ser o nosso campo. A gente sempre foi do rádio, o nosso negócio sempre foi o rádio. E a gente vai voltar a fazer só rádio. É lógico, quando nós tivermos programas especiais, a gente vai abrir o YouTube... A gente vai fazer uma festa, quando tivermos assuntos, e estamos pensando também em conteúdos exclusivos para o YouTube, tá? Mas conteúdos exclusivos para o YouTube, não misturando mais rádio e YouTube, tá bom? Muita gente não vai entender isso, mas a gente tem uma equipe muito reduzida, é muito difícil para mim tocar os dois programas sozinho. Tanto no rádio quanto no YouTube. Então, a partir de amanhã, a nossa programação volta a ser voltada apenas para o Radiosnet, tá? Então, vem para o Radiosnet, vem curtir a Rádio Planeta Guarani no Radiosnet e a gente vai batendo um papo sempre sobre o Guarani, tá bom? Na hora do almoço, 12h30, um pouquinho mais tarde, um pouquinho, né? Às vezes, geralmente, um pouquinho mais tarde, mas agora fazendo só Radiosnet, a gente volta a cumprir o horário, se Deus quiser, a gente volta a fazer tudo certinho. Porque tecnicamente tem nos atrapalhado muito aqui o YouTube, por mais que eu tenha a alegria de contar com todos vocês, viu? É isso aí. E você já sabe, né? O Bugre Online é solo com o Ortiz, a apresentação é só minha, nós temos os comentários pré-gravados do Fernando Lovato, do Edinho e do Cleitão, mas eu preciso muito do seu WhatsApp, da sua mensagem no WhatsApp, para que a gente possa ter essa resenha legal, esse programa gostoso todas as tardes. Então vem pro Zap. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, bugrino.
Solta a voz, Bugrino, como sempre, em oferecimento dos nossos patrocinadores. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Precisa financiar, tem problema com score baixo? Procure o Max Peixoto pelo WhatsApp 19995374992. Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Um grande abraço ao pessoal da Rose Pisos, da Clínica Soul e da Peixoto Multimarcas, patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani. É um prazer enorme contar com a companhia deles aqui, com a confiança deles no nosso trabalho. E assim a gente vai podendo tocar aqui a Rádio Web Planeta Guarani, graças à confiança dessas empresas. E precisamos demais, hein? Precisamos demais. Então, por favor, se você puder aí nos ajudar, patrocinando o trabalho da Rádio Web Planeta Guarani, para a gente é muito importante contar com o apoio da sua empresa, do seu empreendimento. Traga a sua marca para a Rádio Web Planeta Guarani, vamos fortalecer cada vez mais esse trabalho. A Série B do Campeonato Brasileiro vai começar, né? Vai começar agora a Série B do Campeonato Brasileiro, a gente precisa estar mais forte ainda nessa Série B. Temos desafios aí a cumprir, né? O desafio de tentarmos reequipar aqui a nossa Rádio Web para a gente poder voltar a fazer os jogos do Brinco de Ouro da Princesa. Não é fácil, a gente precisa de algumas coisas aqui que a gente hoje não tem e tal e tudo mais, e para esse nível de investimento a gente realmente precisa de novos patrocinadores, tá? Você vai estar ajudando bastante a gente a tocar o nosso trabalho, a melhorar aquilo que nós já temos. Para a gente vai ser um prazer contar com a companhia, contar com a marca da sua empresa aqui. Então, traga a sua empresa para a Rádio Web Planeta Guarani. Nós precisamos muito. E hoje nós vamos falar de bastante coisa aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Nós temos ainda para repercutir, foi feita ontem, mas nós temos ainda para repercutir a entrevista do Rodrigo Pastana, concedida ontem para a Rádio Central, né, para o repórter Washington Mello da Rádio Central. Tá, onde ele fala aí sobre a montagem do elenco, né? Traz algumas coisas aí diferentes daquilo que a gente vem acompanhando e tal. Fala da negociação envolvendo aí o Jamerson, o Coritiba e tudo isso mais, né? Já é um material de ontem, né? Mas é um material importante. Hoje já temos novas notícias sobre isso. Vocês estão vendo pingar nas redes sociais aí informação do André Henan, né? Até trazendo a informação de que a negociação já foi cravada. Eu tomei o cuidado de procurar o Guarani para ter a informação correta. Posso dizer a vocês o seguinte: ainda não está fechado. É uma negociação ainda em aberto. Os clubes fecharam todas as suas partes. Os clubes se acertaram, a proposta chegou. Estamos falando de Guarani e Coritiba, tá? Nada de São Paulo, nada de Palmeiras, nada de outra coisa. O leque do Guarani hoje está voltado apenas para o Coritiba, tá? É o único clube que apresentou uma proposta formal ao Guarani pela aquisição do Jamerson. O resto foi especulação e sondagem. Chegaram algumas sondagens, mas formalmente o único clube a apresentar uma proposta ao Guarani pelo Jamerson foi o Coritiba, tá? Então o Guarani e Coritiba chegaram a um acordo final, acertaram os detalhes que faltavam. O Guarani precisa acertar alguns detalhes com o empresário do Regis, mas principalmente na tarde de hoje deve acontecer uma reunião no Queijo, tá? Lá no prédio administrativo do Guarani. Nessa reunião devem estar presentes o Palinha, que é um empresário do Jamerson, e o Jamerson. Detalhe, o treinamento do Guarani vai acontecer na parte da tarde hoje, tá? Então devem estar presentes a essa reunião o Palinha e o próprio Jamerson, junto com a diretoria do Guarani, para definirem os últimos detalhes da negociação. O Guarani acredita que a negociação será concluída sim nessa tarde e que o Jamerson já possa ser liberado para seguir o seu futuro. Mas ainda não é uma negociação fechada, tá? E obviamente, com a saída do Jamerson para o Coritiba sendo confirmada, o Regis vem para o Guarani. Conversando também com algumas pessoas do Guarani hoje, assim que surgiu essa informação forte, essas pessoas me disseram que o Guarani ainda tem pequenos detalhes a ajustar com o empresário do Regis.
mas detalhes muito pequenos e que a negociação está muito, muito, muito próxima de ser concretizada. Então vamos aguardar para hoje à noite alguns detalhes novos. Hoje no nosso Boa Noite Bugrão a gente pode trazer novas informações sobre isso, tá bom, pessoal? E como eu prometi aí, nós tínhamos a entrevista do Rodrigo Pastana, né, que foi cedida ontem pelo pessoal da Rádio Central pra gente. Vamos ouvir o superintendente de futebol do Guarani, Rodrigo Pastana, falando com o repórter Washington Melo. Solta a voz aí, Melo, entrevista o Pastana. Pastana, torcedor do Guarani quer saber, né, a situação envolvendo aí o Meia Regis, existe a possibilidade de ele vir ou não? Grande abraço, prazer em ouvi-lo aqui na Rádio Central. E aí, tudo bem? Cara, essa é uma decisão que não é só nossa, não envolve só os clubes, envolve os atletas. Ainda está sendo cogitada assim, a vinda do Regis e também a ida do Jamerson, e eles vão decidir aí ao longo dessa semana. Espero que tenha um desfecho feliz para todo mundo. Certeza que não vai acontecer é o Jamerson ir e o Regis não vir. Isso é certeza, essa é a certeza que eu posso dar para o torcedor bugrino. E procede a informação, Pastana, sobre que o empresário do Jamerson, né, o Palinha, estaria forçando, né, uma transferência do jogador para o São Paulo e não para o Coritiba? Não procede. Esse negócio de rotular as pessoas é uma covardia no futebol que acontece só através do externo. O Palinha sempre foi muito correto com a gente, acertou tudo com o Curitiba, assim como o Jamerson tem sido super correto, o Regis também. Só que assim, são decisões que balizam a vida do cara, que mudam a vida do cara. Então eles têm que tomar a melhor decisão possível, em família, com os agentes, com os clubes, entenderem qual é o projeto dos dois clubes, para que eles possam tomar a decisão. O Palinha foi super correto conosco, então assim, já ouvi essa história aí de que o Palinha, não sei o que, porque ele foi ídolo de São Paulo, não tem nada a ver, ele sempre foi uma pessoa super correta, esteve aqui semana passada inteirinha conosco e trabalhando juntamente com o Ricardo para que as coisas acontecessem. Não houve nada sobre Palinha aqui, o Palinha é um cara super correto. O Jamerson continua treinando aqui no Guarani, existe a possibilidade da permanência dele ou ele será mesmo negociado? Claro que existe, acabei de te responder. O que não vai acontecer é o Jamerson sair e o Regis também não vir. Isso não vai acontecer, não há hipótese disso acontecer. Até agora foram 5 contratações, o Guarani trabalha com quanto mais jogadores para reforçar o time na Série B? Não tem número de atletas, a gente pretende trabalhar com um número enxuto de atletas e dentro desse número cabível ainda, falta sim as reposições. A reposição do Lucas Marques, que saiu, que é um lateral direito, a reposição de um zagueiro que saiu, que foi o Luciano Castan, e aí provavelmente mais um meia, é isso. O Valber já anunciou nas redes sociais que ele está retornando. Você confirma a vinda dele? É isso que eu falei. Tem gente que se precipita. A liberação dele não depende só dele. É digno, é bacana ver que o jogador quer vir, mas depende do ABC, depende do CAP. E a gente tem que ter o máximo de respeito com as instituições envolvidas. Enquanto o ABC não disser que ele está liberado, enquanto o CAP não disser que ele pode ser emprestado, não há acordo. Legal, Pastana, muito obrigado. Valeu, um abraço. Tá aí, nós ouvimos a entrevista do Rodrigo Pastana, concedida ao Washington Melo ontem, né? Uma entrevista ruim, posso dizer ruim, né? O Pastana, ele usa um tom de confrontamento o tempo todo, né? Na sua entrevista com o Washington Melo. E aí eu digo assim, o cara não é obrigado a dar entrevista, né? Se ele deu entrevista é porque o repórter pediu e ele concordou em dar entrevista, né? Se resolveu dar entrevista, dá uma entrevista cordial, né? Dá uma entrevista aceitável, né? Não precisa ficar trocando farpas o tempo todo, né, com o repórter. E aí vem a mentira de novo, né? Informação, essa é informação, tá, Pastana? Informação. O Valber já veio para o Guarani. O Valber já está acertado com o Guarani, já tem a liberação de todo mundo. O Valber já é um atleta do Guarani para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá? A informação, o Guarani procura no mercado agora um lateral direito, e confirmando a saída do Jamerson, um lateral esquerdo. Por quê? Porque a meia que ele disse aí, o Guarani espera ser resolvida com a chegada do Regis. Tá? Há a possibilidade de chegar mais um meia? Há a possibilidade de chegar mais um meia. Mas para fechar o elenco, a prioridade do Guarani são essas posições. Eu concordo? Não. Eu acho que nós precisamos de alguns outros jogadores. Mas é o que o Guarani entende por certo. Então, a partir de agora, com o elenco do Guarani estando formado, vamos aguardar a chegada desse lateral zagueiro, nós já sabemos que será o Valber.
Vamos aguardar a chegada desses laterais, né? Não só do direito quanto do esquerdo, né? Porque a saída do Jamerson deixa uma grande lacuna aberta para o Guarani. O Guarani tem que ir ao mercado, recuperar um jogador para essa posição com as mesmas características. O Mike não tem essa característica. Então, a partir de agora, a gente vira a chave. A gente passa a cobrar agora Campeonato Brasileiro da Série B. A gente vai cobrar desempenho, a gente vai cobrar tudo que a gente está acostumado a cobrar aqui no nosso programa, na nossa programação diária, mas falando de bola, tá? Falando de bola. Até entendo a situação do Guarani. Cara, o Guarani se viu envolvido em várias afirmações de imprensa, afirmações de bastidores. Eu disse uma vez e repito, a imprensa vendeu muito o jogador do Guarani nesse período, né? Principalmente o Jamerson. A imprensa criou uma novela sobre o Richard Rios, a gente foi conduzindo essa novela aqui. Lógico, o nosso ouvinte não é bobo, onde há fumaça há fogo, né? Mas o Guarani nunca se pronunciou sobre o interesse do São Paulo, sobre o interesse de Santos, sobre outras coisas que foram faladas aí, né? Sobre o Jamerson. O Guarani, aliás, se pronunciou pelo Pastana, né? Do interesse do Coritiba. E a informação que eu tenho é que a única proposta que o Guarani teve de fato foi a proposta do Coritiba, tá bom? A proposta do Coritiba. E aí, negociou essa proposta, trabalhou em cima dela. É ela que o Guarani pretende concretizar hoje à tarde numa reunião com o Palhinha, com o Jamerson e mais a direção do Guarani. Os clubes chegaram até onde podiam. Os clubes estão acertados. Todos os detalhes que ficaram pendentes entre os dois clubes estão acertados. Agora, resta ao Jamerson, ao Palhinha, definirem o seu futuro. O Jamerson continua atleta do Guarani, continua desempenhando suas atividades, voltou aos treinamentos, está à disposição do Guarani. Havendo a negociação, obviamente, se transfere para o Coritiba e segue a sua carreira por lá, e o Guarani conta. E pode vir também o Bernardo Volante, tá? Pode vir, mas não sabemos se virá, tá? O que nós sabemos é que o Regis é o jogador envolvido nessa negociação. Pode ter mais algum atleta? Pode, mas a prioridade do Guarani é o Regis, e o Guarani deixou isso bem claro para o Coritiba também. Tá bom, pessoal? Então, sobre isso, nós não temos mais nada a falar. Tá? Vamos tratar de Guarani de agora em diante, vamos falar de Guarani na Rádio Web Planeta Guarani, porque nós temos vários problemas a resolver, né? Nós temos um campeonato importantíssimo começando agora, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani não nega que esse é o principal foco, né? O principal objetivo do time, do clube na temporada. Fazer uma boa Série B, brigar pelo acesso se for possível, obviamente. Há desavenças, há discordâncias entre nós e a direção. A direção entende que esse é um time pronto para brigar pelo acesso, a gente entende que não, que é um elenco que tem carências. Mas agora não adianta mais a gente continuar batendo, né? Não adianta. Ou a gente entra num acordo agora e trabalha em prol do Guarani, ou a gente vai ver o Guarani afundar, né? Tá bom? Vamos pagar as primeiras mensagens que estão chegando aqui. O Marcelo manda a primeira mensagem de hoje. Boa tarde, Ortiz e amigos. Eu li agora que o Sport contratou o Fabrício Daniel, que não servia para o Guarani. Que coisa! Vai ver que o superintendente de futebol deles não é tão genial e competente como o seu Rodrigo Pastana, né? Tá difícil. Abraço. Sabe, Marcelo, eu acho o Fabrício Daniel um jogador interessante, sim. Acho sim, o Fabrício Daniel é um jogador interessante. Mas eu tenho que analisar o elenco do Guarani, né? O elenco do Guarani tem hoje 11 jogadores. Até fiz uma postagem hoje no portal Planeta Guarani, trazendo isso para vocês também em texto, né, para que vocês possam assimilar melhor. Nós temos 11 atacantes: Bruno José, Bruninho, Rafael, Derek, Neilton, infelizmente Nicolas Careca, Bruno Mendes, Felipe Crisman, João Victor, Lucas Silva e Tel. São os atacantes que o Guarani tem no seu elenco hoje, né? Eu acho que o repertório de atacantes está fechado. Né? E aí a gente tem que analisar por setor. O repertório de atacantes está fechado, e bem fechado, né? Então as lacunas estão preenchidas. Talvez por isso o Fabrício Daniel não seja interessante para o Guarani. Seguiu para o Sport, né? Boa sorte para ele, boa sorte nada, né? Que faça uma campanha horrorosa com o Sport lá, porque aqui é Guarani, pô! Fala Léo Bueno de Godoy. Sou fazer, vai voltar pro estádio, né? Se Deus quiser, né? Boa tarde, parceiro Ortiz, estou na audiência já contigo, indo pra Cotia e contra o Avaí, votar no brinco.
Preciso voltar à minha segunda casa e será um prazer te conhecer pessoalmente em algum jogo. O Fernandão e o Cleiton também, o Edinho e toda a galera da rádio. Um grande abraço e avante meu bugre. Ô Léo, pra gente é um pouco mais difícil, porque quando a gente faz os jogos presencialmente, a gente tem que ir pra cabine, né? E na cabine a gente não tem esse contato direto com o torcedor, tá? Mas assim que a gente tiver a oportunidade, vai ser um grande prazer conhecê-lo e vai sim, cara. Vai na partida, vai te fazer bem. Ir ao Brinco de Ouro é aquilo que mais nos dá prazer na vida. Não se prive desse prazer não, viu, cara? Deixa de acompanhar pela TV, vai pro estádio que vai te fazer um bem danado. Você vai ver só, a sua relação com o Guarani vai melhorar bastante, viu? Fala, Marco, boa tarde. Boa tarde, Ortiz. Número de volante está excessivo. Falta meia, lateral, zagueiro e também jogador para ser titular. Contratar só banco, o Guarani virou agência bancária. Eu discordo que o número de volante esteja excessivo, Marco. Discordo. Pelo contrário, eu acho que ainda falta um primeiro volante. Nós temos o Matheus Barbosa, o Enderson Lima, o Matheus Bueno e o Lucas Araújo apenas de volantes. São 5 volantes. Eu não acho isso excessivo. Não acho mesmo. Nós tínhamos 8 volantes no Campeonato Paulista. Aí sim era excessivo, né? Agora nós estamos com 5. 5 volantes eu não acho excessivo. Eu acho um número até aquém. Acho que ainda falta um primeiro volante. Por quê? Porque nós precisamos de opções, né? Opções para decorrer de partida. Para mim falta um primeiro volante pegador. É a minha opinião. Eu respeito a sua, mas eu não considero que esse número de volantes esteja excessivo não, viu? Um abraço, meu amigo. Obrigado pela mensagem. Vamos pagar um pouquinho de YouTube aqui. Ô, cliente sincero, obrigado. Ele disse que a camisa é bonita. Obrigado, obrigado. Essa daqui é a nova, né? Essa é a camisa dessa temporada, né? O último lançamento aí da capa para o Guarani, né? O Marcelo Rodrigues, o bom do YouTube é que se perder o começo do programa dá para voltar e ouvir na mesma hora. Pô, mas na rádio web tem todo o conteúdo em reprise, viu, Marcelo? É só ir lá. Tá? Quando acaba a reprise de todos os Boa Noite Bugrão, começa o Bugre Online. O Bugre Online é o programa que mais toca nas reprises, tá? Só não dá para afirmar o horário, porque a reprise ela é contínua, né? Então vai tocando lá, mas é só ter um pouquinho de paciência que você acompanha também. E o cliente de volta aqui, o Pastana parece que se incomoda em dar entrevistas. O que parece é que ele não gosta de dar satisfação. Se fosse o time do bairro, tranquilo, mas ele tem que se portar conforme o tamanho do Guarani. Concordo. Já que ele aceitou dar entrevista, vá num tom cordial e trate bem o entrevistador, né? Porque o entrevistador vai sempre tratá-lo bem. Eu, se for entrevistar o Pastana um dia, vou tratá-lo bem. Lógico, vou apresentar todas as minhas discordâncias em relação ao que ele responder, de acordo com aquilo que ele responder, né? Mas vou tratá-lo muito bem, como tratei todo mundo que eu entrevistei até hoje. Eu jamais tratei um entrevistado meu mal aqui na Rádio Web Planeta Guarani, né, cliente? É isso aí. Ô, Mauri Bush, oizinho pra você também. É a última vez que eu te dou oizinho aqui. Quer dizer, a última não, né? Depois a gente vem, mas esporadicamente aqui pro YouTube, tá? Só em programas especiais e tal. A gente volta pro YouTube. Hoje é o último Bugre Online aqui no YouTube, tá bom, pessoal? Um abraço. Vamos começar ouvindo os comentários aqui dos nossos amigos, dos nossos comentaristas. O primeiro do dia, quase como sempre, vai ser do Fernando Lovato. O Fernandão chega abrindo o nosso leque de comentaristas aí, vem trazendo a sua opinião pra gente e é muito importante ouvir o que diz o Fernando Lovato. Vamos lá, tá chegando aí o Fernandão e o seu comentário de hoje. Solta a voz, Fernandão. Fernando Lovato. Guarani! Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos os meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Estamos aqui, né, Ortiz? Quarta-feira, dia 5 de abril de 2023, para mais um comentário aqui no Bugre Online, Ortiz. E, Ortiz, a gente já falou bastante coisa, né, sobre a diretoria, os erros de avaliação, os erros do que eles falam, né, as mentiras e tudo mais. Agora a gente precisa começar, né, já que sem ser essa semana, agora esse final de semana, semana que vem, já começa a Série B, começar, né, Ortiz, a falar um pouco de futebol, né, de bola rolando. Apesar da gente não conseguir ver treinos nem nada, né, a gente tem uma base do que o Pivete, né, do que o Bruno Pivete fez em outros clubes. E se você alinhar isso com o elenco que ele tem hoje nas mãos, né? O que eu posso esperar com um time e sem as probabilidades, né?
de quem pode vir. Então vamos trabalhar com o que a gente tem lá, né? E somando ali com o que o Bruno Pivetti já mostrou em outros clubes. É preocupante, né, Ortiz? A verdade é essa, a formação de elenco é ruim, pobre, desequilibrada. A gente vê ali 2 meias, né? Sendo um que nem é meia, que é o caso do Isaac, e o outro da categoria de base. Lateral direito, um que é profissional, mas se vive machucado, né? O histórico dele é de lesões. E um outro de 17 anos, e 4 zagueiros só, né? Enquanto a gente vê 10, 11 atacantes contando com os meninos da base, né? Então, é completamente desequilibrado o elenco, né? E isso aí acaba refletindo dentro do campo. Qual vai ser as escolhas do Pivetti, né? Vai contar com lateral direito só, vai improvisar o Alvarinho, mas aí você tira um zagueiro para colocar na lateral direita, já que não dá para expor muito bem o Ian Henrique, vai ser um bom lateral, mas ainda é muito cru, né, Ortiz? Era reserva da Copa São Paulo, e quando entrou não entrou bem. Aí sobram 3 zagueiros, e a gente tem alguns volantes ali, acho que volante não é tanto problema. Sim, pensando em outras posições, claro que teria que ter mais um primeiro volante, mas comparando, né, com as outras posições, né, como eu falei, lateral direito e meia, por exemplo, fica muito escasso, né, fica muito desequilibrado. Então, é de se preocupar, né, Artis? É de se preocupar. O que a gente espera é que o Pivetti faça um milagre ali, que tire um coelho da cartola, que faça esses jogadores que não reluziram no Campeonato Paulista reluzirem agora na Série B, né? O que a gente, como torcedor, e o que a gente observou desse time, a gente não espera muito. Agora, tomara que lá dentro essas coisas se revertam, né? Que o Pivetti seja o milagreiro da vez, né? Para tentar consertar esse elenco. Agora, isso que a gente pode falar hoje, né? Daqui uma semana, dependendo de quem for chegar, a gente pode falar de um modo diferente. Ganhou tecnicamente, não ganhou, mas hoje o que a gente tem é isso, né? Esperar um time aguerrido, que obedeça taticamente o time, o técnico, e jogar por uma bola nesse sentido, porque se o Guarani for tentar propor o jogo, a gente não tem qualidade para isso. Então, a expectativa é baixa, né, Ortiz? Mas como torcedor, a gente não vai deixar de torcer nunca para o Guarani, para ele tentar ir bem na Série B e subir, porque é um ano assim que a gente pode falar que seria essencial, né? Essencial para o Guarani subir, porque de tudo que a gente já comentou aí também durante os programas, a criação da liga e tudo mais, Ortiz. Então, vamos torcer, né, Ortiz? O que a gente pode fazer é orar, jejuar e torcer para que esse time se encaixe aí. E essas peças estão faltando, segundo o Pastana aí, né? O lateral direito, um zagueiro e um meia, que cheguem para qualificar o elenco. É isso que a gente espera, tá bom, Ortiz? Então fica aí meu convite hoje a partir das 20 horas, o Boa Noite Bugrão, pra gente resenhar bastante. A gente vai precisar bastante da ajuda de vocês aí, viu? Pra buscar resenha, porque não tá fácil não, né? Muita especulação e nada resolvido lá dentro do Brinco de Ouro. Tá bom, Ortiz? Uma boa tarde, um bom programa, fique com Deus e fui! Valeu, Fernandão. Fernando, eu vou ser obrigado a repetir a mesma resposta que eu te dei ontem no programa ao vivo, né? Ontem não, anteontem, né? No programa ao vivo. Eu acho que a gente não consegue nem ter a expectativa ruim. Na verdade, eu tenho só a expectativa. Por quê? Porque eu até estava debatendo isso ontem à noite com o Cleitão. Nós temos um treinador que chegou agora. Nós não conhecemos a metodologia que o Bruno Pivetti pensa para o Guarani, né? Nós temos exemplos de trabalho dele em outros clubes. Ótimo, nós temos exemplo de trabalho dele em outros clubes. Mas qual a metodologia que o Pivetti vai trazer para o Guarani diante do elenco que ele recebeu do Guarani, né? Nós não sabemos. Então, quer um exemplo claro disso? Vamos lá. Nós temos um exemplo claro disso, que é o Lima, por exemplo. O Lima é um jogador que chegou para a gente com uma grande expectativa, né, de boa contratação, de bom reforço para o Guarani. Mas o Lima acabou caindo naquela do esquema tático que prejudica o atleta.
O Lima jogou em todas as posições, menos na posição dele, né? Então, nós não conseguimos julgar o Lima, não conseguimos ter aqui uma opinião formada sobre o Lima, né? Uma opinião correta sobre o Lima. Nós temos a opinião sobre o que nós vimos o Lima jogar. O Lima jogou muito mal nas posições em que ele entrou. Mas, de repente, o Lima, adaptado a um esquema tático correto, jogando numa posição que o favoreça, pode mudar o seu patamar também, né? Pode mudar o seu patamar. E assim como o Lima, tem vários outros. Nós tivemos aquela coisa do jogador jogar com o pé torto, o destro jogar na esquerda, o canhoto jogar na direita, privilegiar volantes na formação do time e tudo mais, né? Nós temos todas essas coisas que, se bem adaptadas pelo Bruno Pivetti, podem nos dar um resultado muito melhor, né? Então eu fico com a expectativa, nem com a boa, nem com a má expectativa. A expectativa, o elenco me agrada? Não me agrada. Mas ainda assim eu tenho que dar o privilégio da dúvida, né? Eu tenho que acreditar que o Bruno Pivetti vai conseguir implementar a sua metodologia de trabalho nesse elenco e que isso vai dar resultado. É tudo que eu tenho para me apegar nesse momento, né? Falando de Guarani. Acho que todos nós estamos nessa, né? O desânimo, eu percebo o desânimo no tom do seu comentário, ele é natural. Porque é o desânimo de um cara que vem calejado aí, acompanhando pela imprensa, pelos grupos de WhatsApp, pelos grupos de rede social, tudo que se fala do Guarani. E aí você vai pegando daqui, pegando dali, assimilando, não é fácil, eu entendo isso. Mas ao mesmo tempo que não é fácil, a gente também tem que saber fazer a filtragem, né? O que nós temos de real do que é dito e o que nós temos de falácia, né? Sobre o que é dito. Entende? Então vamos com a expectativa, né? Na expectativa. E aí, cara, como é uma aposta, nós vamos ter que pagar para ver. Para mim, o Guarani montou um elenco de apostas, então nós vamos ter que pagar para ver. Literalmente, pagar para ver, tá, Fernandão? Um abraço, viu, meu amigo? Um grande abraço para você. E hoje à noite a gente resenha mais junto aqui no nosso Boa Noite Bugrão, das 8 às 10 da noite, hein? Tá aí a legendinha aí embaixo, aí, ó, das 8 às 10 da noite, Boa Noite Bugrão com o Ortiz e com o Fernando Lovato, ao vivo aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Vem pra cá, vem pro Radiosnet, vamos curtir o programa junto, tá bom? E vamos fazer aquele giro tradicional aqui de bloco, vamos girando com a mensagem dos nossos queridos amigos patrocinadores e a gente volta ao vivo já já. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo, fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Querendo comprar ou trocar o seu automóvel, mas seu score está baixo? Você é autônomo ou não tem CNH? Venha para a Peixoto Multimarcas. Temos a melhor equipe da região para aprovar o seu crédito. Temos os melhores carros com procedência. WhatsApp DDD 19 9 95 37 49 92 ou pelo telefone DDD 19 32 25 99 43. Instagram @Peixoto Multimarcas _CPS. Facebook Peixoto Multimarcas. Fala, nação bugrina, aqui é o Amoroso. Dentro de campo pude marcar e comemorar muitos gols com o manto bugrino. Agora, como torcedor, o maior gol que posso fazer é ser sócio campeão do Guarani. Garanta seu lugar em todos os jogos do Brinco de Ouro e você poderá torcer aí ao meu lado e de muitos ídolos da nossa história. Vem comigo, seja sócio campeão e ajude o nosso bugre a marcar muitos gols empurrado pela nossa paixão. Faça como eu e tantos outros apaixonados. Seja sócio campeão da maior do interior. Um show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, economia em qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Agilidade na entrega e o melhor atendimento. Temos tudo em porcelanatos, pisos e revestimentos. Show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, você em primeiro lugar. Arroz e Pisos.
Chegou o aniversário do Guarani, mas quem ganha o presente é você. A loja Guarani Store quer presentear toda a nação bugrina. E para isso, do dia 2 de abril, dia do aniversário de 112 anos do nosso Bugre, até o dia 8/4, você tem uma mega promoção da linha de jogo do Guarani confeccionada pela Capa. As camisas verde, branca, roxa de goleiro, a verde de goleiro estarão em promoção. Você compra uma camisa e na compra da segunda camisa ela sai com 50% de desconto. É isso mesmo, você compra a primeira camisa e a segunda sai com 50% de desconto. Você escolhe qual você quer. A gente quer que você comemore o aniversário do Bugre com seu manto sagrado. Lembrando que essa promoção não vale para vendas online, apenas na loja física. Então, faça suas compras presencialmente na entrada principal do Brinco de Ouro da Princesa. Pagamento pode ser feito no cartão de crédito, pode ser feito no Pix. Você escolhe a forma de pagamento. Compra 2 camisas, paga 1,5. Aniversário do Guarani? Tem promoção presente da loja Guarani Store para toda a nação bugrina. Estamos de volta no intervalo aqui do nosso Bugre Online. Vamos batendo um papo aqui sobre o Guarani, né? Sobre a situação do Guarani, sobre a formação do elenco. Lembrando que faltam 9 dias para a estreia do Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá chegando a hora, né? Tá chegando a hora. Pro bem ou pro mal, né? Tá chegando a hora. Na alegria ou na tristeza, né? Na riqueza ou na pobreza, na saúde e na doença. Acho que alguns de nós aqui já fizemos esse juramento, né? Alguma vez na nossa vida, né? Eu fiz algumas. Vamos torcer, né? Para dar tudo certo agora. E seja o que Deus quiser, né, gente? Seja o que Deus quiser, né? A gente tá brigando aqui, brigando, mas uma hora a gente vai ter que dar uma sossegada, né? Vamos voltando aqui com os nossos amigos no WhatsApp. O Marcelo Aguilhari, boa tarde, Ortiz e amigos. Será que o seriado acaba ainda essa semana? Sim, essa semana define. Marcelo, acredito que hoje à noite, né? Hoje à tardezinha, à noite e tal. Lógico, eu vou tentar obter a informação, tá? Vou tentar obter a informação assim que as coisas... assim que eu imaginar que as coisas estiverem concluídas lá, eu vou tentar obter a informação e quem sabe no Boa Noite Bugrão a gente consiga trazer, tá? Se eu conseguir, trago com todo o prazer do mundo. O Beto de Piracicaba, boa tarde, Ortiz, e a novela como está? Bom, já falamos, né? Aliás, se puder nos poupar da entrevista do Pastana, cheia de contradições, agradeço. Vixe, já foi, tive de ouvi-lo de novo. Continuo sem gostar dele, mas eu concordo com a postura contra rotular pessoas. Também não concordo, apesar de achar o Pastana mentiroso, já rotulando ele. É que o Pastana rotula todo mundo, Beto. Então ele é o cara que menos pode falar isso. Porque o Pastana rotula todo mundo. Quando você conversa com ele, o que ele mais solta é assim, esse cara é vagabundo, esse cara é mau caráter, esse cara é mentiroso. Ele fala isso de todo mundo. E aí dos queridinhos dele não se pode falar nada. Das pessoas que o cercam não se pode falar nada. Se você fala, você está rotulando, né? É o bom exemplo do fale o que eu faço, fale o que eu mando e não o que eu faço, né? Esse é o Rodrigo Pastana, nu e cru, apresentado aí, viu? E sobre conteúdo a gente tem que enrolar, cara. É tão raro a gente ter algum conteúdo aqui, velho. É tão difícil termos algum conteúdo para rolar que quando tem, a gente tem que agradecer e soltar. É o torcedor do Guarani ouvindo o superintendente. Se ele fala verdade ou mentira, é um problema dele, né? Eu jamais daria uma entrevista ou abriria um microfone para contar mentiras, né? Aí é o critério de cada um, né? Já rotulando, né? Quem conta mentira não é o cara que fala a verdade, não é o cara correto, né? Valeu, Beto, um abraço. Chega aqui a mensagem de áudio do Guilherme Sampaio, solta a voz, são 2 áudios seguidos, vamos ouvi-lo. Fala, Ortiz, boa tarde a todos os amigos bugrinos. Ortiz, parece que está caminhando aí para um final dessa novela idiota aí que a gente vem vivendo há alguns dias, né? Algumas semanas, né? E claramente a gente consegue ver o que estava faltando, quem estava errado, quem estava certo, né? Para poder colocar tudo no seu devido lugar. Mesmo que finalize ainda hoje, né? Que dê tudo certo, ainda é muito pouco. Na minha visão, isso é muito pouco para o objetivo que o presidente traçou na entrevista quando esteve aí com vocês no estúdio. Muito, muito pouco. Esse jogador aí, caso feche sozinho, ele não vai fazer milagre, né?
Pastana no alto da sua arrogância, né? A gente até viu aí na entrevista coletiva a arrogância, a prepotência com que ele trata as pessoas, né? E a imprensa de Campinas ainda passa a mão, elogia, bajula uma pessoa dessa forma, né? Enfim, uma hora, como você falou, a gente vai ter que parar com essas lamentações aí, né? Principalmente após o fechamento da janela, né? Após o dia 20, porque daí a gente vai ter que ir com isso mesmo e fazer o que a gente mais faz, que a gente mais sabe fazer, que é torcer, né, Ortiz? Mas até o dia 20 ainda tenho esperança que esses caras tenham um pouquinho de juízo e consigam pelo menos um time que brigue na parte de cima da tabela e não pelo rebaixamento. Guarani precisando de um lateral direito, né? O Sampaio Correia descartou o menino Ludic e o Guarani reempresta para o América de Natal para disputar a Série C. É piada, né, cara? Só pode ser piada. Não dá para acreditar. Bom, a gente vai falar sobre o Ludic no comentário do Edinho, porque ele também toca no tema, Guilherme. Vou falar do seu primeiro comentário. Eu entendo assim, o Regis obviamente sozinho não vai fazer nada, absolutamente nada. Mas chegando, né, o Regis, confirmando a negociação, o Regis chegando ao Guarani, vamos tentar imaginar o seguinte: Regis, Bruno José, Bruno Mendes e Neilton. Ou Isaac, ele já passa a ter com quem jogar, né? Ainda faltam os laterais apoiando ali, que é o que o Pivetti falou que gostaria de implantar no Guarani, né? Contar com laterais ativos, laterais insinuantes, né? Foi, acho que esse o tema que ele usou na coletiva dele, né? A gente tem que ir passo a passo, cara, de verdade. Eu acho que agora a gente tem que ir passo a passo. A gente não concorda, eu também discordo. O elenco do Guarani para mim não está equilibrado, é um elenco desequilibrado, nós temos lacunas no elenco. Quando eu falo aqui, por exemplo, já tem um amigo mandando mensagem aqui, vou até aproveitar para pagar duas em uma para comentar o áudio do Guilherme aqui. Vou para a mensagem deixa eu abrir aqui, do Marcelo. Ele diz assim: será que esse ataque está sem lacunas mesmo, Ortiz? Com Nicolas Careca, João Vitor e 3 garotos da base? Eu não sei não, hein? Abraço. Mas então, Marcelo, quando eu digo tá sem lacunas, eu não estou falando que não falte jogador no meu entendimento, né? No meu entendimento falta qualidade, tá? Mas no entendimento do Guarani, e eu tenho que concordar, 11 jogadores para o setor de ataque é muita gente, né? É muita gente. O Guarani apostou nos jogadores da base, principalmente no Rafael, durante o Campeonato Paulista todo, né? Então, assim, eu não estou dizendo que é correto. Eu estou dizendo que, numericamente, é um número suficiente, né? Suficiente, não é verdade? Então, quando eu digo aqui, olha, tal setor está preenchido, é porque numericamente está preenchido. Para mim, falta qualidade. Para mim, obviamente, falta qualidade. Tá bom? Um abraço, gente. O seu Valdir Montanha, boa tarde. Estou de folga e só na escuta. Um abraço, seu Valdir. Obrigado pela companhia. Curte a folga aí, seu Valdir. Curte a folga aí. Hoje não atende ninguém, graças a Deus, né? O Daniel de Santa Rosa de Viterbo. Boa tarde, amigos Ortiz e planeteiros. Ortiz, se o Regis vier, será que vai melar a contratação do Tony Anderson? Seria uma boa para compor o elenco. Então, o Daniel, a informação que eu tenho é que o Tony Anderson é um jogador interessante para o Guarani, mas o Guarani não descarta a sua vinda junto com o Regis, mas deixa de ser prioridade, tá? Pode ser que venha o Tony Anderson, tá? Eu acho que precisa, porque na meia nós só vamos ter o Regis e o Caio, porque o Isaac para mim não é meia. O Isaac para mim é meia atacante, né? Ele não pode ser colocado na meia. O Isaac para mim é um jogador de beirada de campo, joga pelo lado esquerdo e recompõe ali, né? Então, eu acho que seria interessante trazer os dois, trazer o Regis e o Tony Anderson, eu acho, tá? E todas as vezes que falei com as pessoas do Guarani, eu bati nessa tecla. Nós precisamos de 2 meias, né? É o que eu falo aqui, o meia-meia, né? O meia-meia. O Felipe, boa tarde, Ortiz, estou sentindo falta de mais um zagueiro marvado para chegar assumindo a posição. 5 zagueiros no elenco, o ideal para encarar... 5 zagueiros no elenco é o ideal para encarar a Série B. Acho que você está afirmando, Felipe. Mas nós temos 5, né? Nós temos 5, agora com a chegada do Valber, né? O que a gente vai discutir é se o Valber é esse zagueiro, né? Eu acho que não é.
Mas o Guarani entende que seja, né? Se o Valber é esse zagueiro que chega para se impor, se chega para ganhar a posição, se chega para ser titular absoluto, né? Posso dizer que nesse momento ele e o Titi são os únicos zagueiros pelo lado esquerdo. Isso eu posso dizer. Agora, se o Valber é o zagueiro ideal para esse momento do Guarani, não. Eu gostaria, por exemplo, muito mais, apesar de jogar pelo lado direito, me deixaria muito mais satisfeito a chegada do Thales, que é um cara que, além de tudo, eu conheço no vestiário e sei do nível de influência dele no vestiário com os demais atletas, tá? O Thales é um líder positivo de vestiário. Esse nome me agradaria mais do que o Valber. Conheço o Valber também dos vestiários, então posso falar sobre isso, né? É um atleta com o qual eu convivi quando estive no Brinco de Ouro da Princesa, tá? Para mim, 6 zagueiros seria o ideal. 6 zagueiros, tá? Mas o Guarani acha que com 5 vai estar bem servido, né? Vamos para o próximo comentário aqui, que é do Edinho, já mandou e tá curtinho o comentário do Edinho hoje, então vai ser jogo rápido. Solta a voz, Edinho. Nada de bicão, ele só toca curtinho. Fala, Edinho. Guarani! Boa tarde, Ortiz, amigos do planeta. Quarta-feira, 5 de abril, mais um dia aí que a gente vai ficar na expectativa, né, Ortiz? Aparentemente já vem notícias de Curitiba que a negociação com o Gemerson fechou. Vamos torcer para que seja realmente dessa vez a verdade e que a gente possa ter o Regis aí o mais rápido possível, para que, quem sabe, ainda ele possa ficar à disposição na estreia do Guarani, né? Quanto mais rápido ele puder chegar, mais rápido o Guarani pode botar ele em campo. Preocupação grande, né, com a formação do time, muito pouca notícia. Mas a gente torce para que o Bruno Pivetti consiga fazer um encaixe lá, mesmo com jogadores num nível abaixo do que a gente tinha no Campeonato Paulista, que já não era muito bom, né, Ortiz? A gente perde aí os principais jogadores, mas vamos torcer para que o Bruno Pivetti consiga fazer um encaixe lá com os jogadores que estão chegando e o Guarani consiga, daqui a 9 dias, né, fazer uma grande estreia. E falando um pouco de Guarani, né, eu recebi aqui agora a notícia que o Matheus Ludwig foi emprestado para o América de Natal, né, Ortiz? A gente não entende muito bem como as coisas funcionam no Guarani, né? O Guarani precisando de lateral, Diogo Matheus, que tem uma boa bola parada, que bate bem na bola, mas que não tem condição física, tem muito problema físico. Jogou, para vocês terem uma ideia, 40% dos jogos no ano passado. E esse ano também não jogou muito, né? Quando entra jogando não consegue jogar o jogo inteiro. Tem muita dificuldade na recomposição. Toma a bola nas costas com frequência. E a gente opta por pegar um menino da nossa base, que tem potencial, claro que tem que ser trabalhado no Ortiz. O Matheus Ludwig também tem um problema defensivo, que tem que ser trabalhado, mas a gente tem um técnico aí no Guarani, que está acostumado a lidar com jogadores jovens, que é bugrino, e que poderia fazer esse trabalho no Matheus Ludwig. E não, a gente empresta o Matheus Ludwig para o América de Natal, né? E vai buscar outro jogador no mercado, né? Sabe lá Deus quem, né? E provavelmente vai ser um jogador jovem também. Então, eu gostaria de entender quais são os critérios que o Guarani usa para avaliar os jogadores da base, né? E se o Bruno Pivetti foi consultado ou não para a volta do Matheus Ludwig. Mas agora já está definido, ele já se apresentou no América de Natal e o Guarani continua procurando um lateral direito. Vamos torcer para que essas pessoas que comandam o Guarani, que o seu Rodrigo Pastana esteja certo, que a gente esteja errado e que o Guarani consiga montar um time competitivo para a estreia do Campeonato Brasileiro. Abraço, meu amigo, e bom programa. Valeu, Edinho. Vamos falar então do Matheus Ludwig. A resposta que eu dei a você no grupo eu vou trazer agora aqui para o pessoal. Eu acho que o ciclo do Ludwig no Guarani está encerrado. Eu concordo com isso? Não, eu não concordo. O Ludwig, o Matheus Souza e mais alguns outros jogadores, né, da base do Guarani pertenciam ao mesmo empresário. E todos esses jogadores já não estão mais no Guarani, viu, Edinho? Isso me dá a leitura de que o Guarani tem contrato longo com esses meninos, obviamente. Está colocando esses meninos em outros clubes aí para ver se eles se destacam e para ver se consegue com isso fazer algum dinheiro com eles no futuro. Mas que o Guarani já não conta mais com o futebol deles. Assim como falaria isso também do Renanzinho. Renanzinho é outro jogador com o qual, para mim, o Guarani não conta mais, porque o jogador volta de empréstimo e é reemprestado, né? O Caio, eu não tenho a informação de que o Caio vai permanecer no elenco, apesar dele estar treinando no elenco, né? Infelizmente, o Guarani fez uma análise errada de um elenco sub-20 de 2021 que rendeu muito para o Guarani.
que poderia estar ajudando muito o Guarani, né? O Guarani fez uma análise errada. Para mim, o Ludic teria condição de brigar pela posição de titular, mesmo com as suas deficiências de marcação, né? O Ludic ele traria mais benefícios ao Guarani agora do que qualquer outro lateral que a gente pudesse buscar no mercado. Principalmente fazendo o perfil que o Bruno Pivetti traçou dos seus laterais, que são laterais mais efetivos, né? Laterais que vão mais para o ataque. O Ludic tem exatamente essa característica. Eu também não sei te dizer se ele foi consultado sobre isso. Para mim é mais um dos erros, mais um dos grandes equívocos aí cometidos na gestão de futebol do Guarani nos últimos tempos. O Ludic é um jogador que eu lamento muito não estar no Guarani, viu, Edinho? Lamento bastante, viu? Valeu, meu amigo, um abraço. Amanhã o Edinho tá de viagem, amanhã o Edinho não manda áudio pra gente, agora o Edinho só volta a falar com a gente na segunda-feira, porque na sexta-feira a gente tá de folga, sexta-feira santa, vamos respeitar o dia. Sexta não tem programação, tá, pessoal? Sexta-feira não tem Bugre Online, não tem Boa Noite Bugrão, a gente volta só na segunda-feira. É só um final de semana aí pra gente dar uma respirada, porque vai começar o Campeonato Brasileiro também, né? Aí é força total, né? Solta a voz, Vicente Giovanni. Boa tarde, Ortiz. Eu ouvi você outro dia comentando sobre a rescisão de contrato do lateral direito Pará. Você acha que existe possibilidade do Guarani estar monitorando esse jogador ou não? Um forte abraço, bom programa. Bom, eu espero que não, Vicente. Até comentei em tom de ironia, né? Que tanto o Pará quanto o Thalisson tinham saído da Portuguesa, né? E o Guarani procurando o lateral direito e o lateral esquerdo, mas eu espero que não. Eu acho que o Pará para mim, fisicamente, tem um patamar inferior ao patamar do Diogo Matheus. Tá? Eu espero que não mesmo, tá bom? Um abraço. Acácio Fortuna, primeira vez mandando mensagem pra gente, seja bem-vindo sempre, Acácio. Boa tarde, Ortiz e amigos, aqui é o Acácio Fortuna, foi falado da contratação do Tony Anderson, mas parece que ele não está no brinco. Afinal, ele vem ou não? Obrigado e saudações bugrinas. Já falei sobre o tema, né, o Acácio? Pode até ser que venha, mas deixa de ser prioridade se o Guarani concretizar a negociação lá com o Coritiba, tá? É o que eu posso falar nesse momento sobre esse atleta, tá bom? É um jogador interessante. O Beto, olá amigos do Planeta Ortiz, preocupação temos e muito, mas dessa vez os laterais pelo jeito serão uma avenida, temos que contratar bons laterais. Então, Beto, aí eu lembro também o seguinte, o Jamerson, por melhor lateral que seja, o Jamerson também não é um primor na marcação, né? Não é um primor na marcação, por isso que a gente defende aqui que o Guarani precise, na verdade, de um bom primeiro volante, né? Para fazer bem a proteção das duas laterais, né? Trabalhar com um bom primeiro volante para na hora que o direito descer e cobrir a direita, na hora que o esquerdo descer e cobrir a esquerda. Eu acho que a gente resolve esse problema com isso, né? Mas obviamente o Guarani precisa ir para o mercado, ele vai precisar contratar dois laterais com condição de serem titulares. Um titular para a lateral esquerda, suprindo a potencial saída do Jamerson, e um titular, um jogador que brigue com o Diogo Matheus na direita, porque o Diogo Matheus tem essa irregularidade física, né? Irregularidade física e clínica, né? Constantemente está fora dos jogos, tá bom? O Guilherme de Atlanta, olá Ortiz, e tem o Derek, que não sabemos, o Derek já está treinando normalmente, Guilherme, está recuperado, está treinando normalmente, faz a pré-temporada normalmente com os companheiros. Eu citei o Derek aí nos atacantes, não citei? Se não citei, tem o Derek, mas eu citei sim, eu li aqui a relação toda e o Derek está nela. O Derek, para mim, as opções que o Guarani tem para fazerem o 9 ou o falso 9 são o Derek e, infelizmente, o Nicolas Careca, o Bruno Mendes e o Felipe Crisman. São 4 jogadores para fazerem essa posição. Pela direita, o Guarani tem o Bruno José, tem o Bruninho e tem o Rafael. Bruno José que também pode fazer a esquerda, né? Neilton para a esquerda, Nicolas Careca podendo ser opção, infelizmente, pela esquerda, né? O João Vitor também, opção de beirada do campo, né? E o Lucas Silva. E mais o Theo, né? Que é também um bom jogador pelo lado esquerdo, mas é da base. Talvez não seja o forte do momento, tá? Um abraço, meu amigo. O Eduardo Lacerda, boa tarde. Você tem alguma informação sobre os valores da negociação do Jamerson? Eu vi no Twitter um jornalista falando que o Tony Anderson está acertando com o ABC. Então, já é sequela disso que a gente falou aqui, né? Da chegada do Regis, afastar a chegada do Tony Anderson, tá bom, Eduardo? Sobre os valores, são aqueles mesmos, 4,5 milhões por metade da participação do Guarani.
O Guarani negocia 25% dos seus 50%, os outros 50% continuam pertencendo ao Azures, tá? Lá do Paraná, tá? Então o Guarani negocia 50% da sua participação, ou seja, 25% do atleta por 4,5 milhões, e esse pagamento é parcelado, por isso que se fala tanto em apresentar garantias, né? Esse pagamento seria parcelado, tá bom, Eduardo? Acho que deu para esclarecer, né? Vamos para o próximo comentário aqui pré-gravado. Agora vem chegando o Cleiton Vendemiato. Deixa eu posicionar aqui o material do Cleiton para a gente soltar a voz do Cleiton falando com a gente ao vivo no nosso Bugre Online também dessa tarde de quarta-feira, dia 5 de abril. E o último Bugre Online no Twitter, frequentemente. A gente volta com conteúdos especiais, tá bom, pessoal? Quando tivermos um material especial aqui e tal, a gente volta para o YouTube, no nosso Bugre Online, sem problema nenhum. Mas, frequentemente, como a gente fez nos últimos mais de 30 dias aí, esse vai ser o último. A gente, a partir de agora, foca no Radiosnet, que é o nosso principal foco, tá bom? É a nossa principal fonte de trabalho. Nós somos rádio. Eu acho que TV é coisa para TV, né? E vambora, chega aí, Cleitão, vai falando aí, vai soltando a voz, vem com seu comentário no nosso Bugre Online. Cleiton Vendemiato. Guarani. Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, muito boa tarde para o nosso amigo, muito boa tarde para nossa amiga ouvinte ligado aqui no Planeta Guarani, abrindo a porta para falar desse Guarani que vai seguindo seu processo de preparação e, por que não, o seu processo de montagem de elenco, né? Estamos no finalzinho da semana, podemos dizer assim, né, Ortiz? Na sexta-feira não teremos aí expedientes, então vamos nos encaminhando aí já para o finalzinho dessa semana, né, Ortiz? A expectativa de que os jogadores cheguem aí para completar o elenco, para que o Bruno Pivetti possa ter opções de montagem do seu esquema tático, né? E comece a dar a cara do time que vai aí disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. Ortiz, eu queria abordar hoje, até porque nós sabemos que temos audiências diferentes nos programas, um pouquinho daquilo que a gente conversou ontem, no finalzinho do nosso Boa Noite Bugrão de ontem, né? Que é justamente em relação a essa atuação do Guarani sob o comando do Bruno Pivetti, né, Ortiz? Nós falávamos ontem e acho que é importante nós frisarmos isso nesse momento em relação a qualquer crítica em relação ao trabalho, porque além de nós termos perdido os pilares dessa equipe, né, nós também precisamos entender que nós não temos no Guarani, pelo menos até que a gente veja jogar, o time e a postura em campo daquilo que a gente via com o Mozart, né? Das características que o Mozart imprimia nas suas equipes. Então, no que a gente pode falar em relação ao estilo de jogo do Bruno Pivetti, vai ser necessário realmente a gente esperar o primeiro jogo, né? Aliás, talvez mais até do que o primeiro jogo, porque provavelmente os reforços que ainda chegarão aqui ao Brinco de Ouro não estarão, né, aptos talvez a entrar em campo, ou não terão o seu tempo de adaptação suficientemente satisfatório para que possam já estrear, né, no Campeonato Brasileiro contra o Avaí na primeira rodada. Então, Ortiz, a gente vai precisar também observar qual é a estratégia de jogo que o Bruno Pivetti vai utilizar no campeonato, né? Qual é a plataforma tática que ele utiliza e, principalmente, se essa plataforma tática que será utilizada vai contemplar o melhor dos atletas, né? Porque nós até tínhamos, de repente, condição de fazer um campeonato paulista melhor, mas cansamos de falar aqui durante o campeonato dos equívocos do Mozart em relação à escalação dos jogadores em setores que eles rendiam menos. Isso quando rendiam, né? Então, a gente viu alguns desperdícios de material humano que poderiam, de repente, contribuir para o Guarani ter um crescimento produtivo e não o teve, né? Então, fica essa expectativa também da gente ver essas novas contratações e principalmente aqueles que ficaram, e para mim a grande incógnita está ali, principalmente na posição de segundo volante,
Porque, ok, perdemos o Richard Rios, mas temos outras opções e vai depender muito do esquema do Bruno Pivetti para que os jogadores que vão ali suprir a ausência do Richard Rios possam também desempenhar de maneira satisfatória, de maneira a contribuir com o Guarani, né? A mesma coisa em relação ao que hoje se chama de extremos, pontas, né, Ortiz? Será que o Bruno Pivetti vai colocar um esquema tático que faça com que esses jogadores tenham as mesmas necessidades de recomposição em relação ao que a gente via no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado? São essas questões que hoje a gente não consegue responder. Talvez até responderíamos se tivéssemos visto o jogo treino, se tivéssemos tido acesso, né? Mas a gente sabe que isso no mundo de hoje no futebol não é mais possível. Então, vamos ter que aguardar, vamos ter que ver qual é o desenho que o Bruno Pivetti pensa para essa equipe e de que maneira ele vai utilizar os jogadores para cumprirem essas determinações táticas, né, Ortiz? E aí sim a gente consegue fazer um juízo de valor um pouco mais aprimorado depois de assistir essa equipe jogando. E não entramos em nenhum momento aqui em questão técnica, estamos falando apenas de utilizar os jogadores nas posições que eles mais rendem de uma maneira que possa extrair o máximo desses jogadores, né, Ortiz? É isso. A gente vai ficando por aqui nesse nosso comentário. Hoje ainda tem o Boa Noite Bugrão à noite, Ortiz, Fernandão, fazendo aquela resenha de 2 horas, hein? Onde eles vão tirar assunto para as 2 horas, a gente ainda não sabe. Torcer para que venha alguma notícia, alguma novidade no decorrer da tarde aí, né, Ortiz? Grande abraço para você, para o nosso amigo e para nossa amiga ouvintes. E até mais, Ortiz. Valeu! O Cleitão tá sonolento no comentário, né? Tá meio pausada aí a fala do Cleitão. Será que é a convivência com o pessoal do Sul, Cleitão? Será que tá pegando o jeito sulista de falar também? Tá falando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho e tal, né? E vocês que estão no YouTube viram aí que o Ortiz estava falando com o microfone fechado. Então, na verdade, é um assunto que nós tratamos ontem, né? Os comentários estão todos no programa de ontem. Tecnicamente, nós não sabemos como é. Taticamente, nós não sabemos como é que o Bruno Pivetti vai armar o time. Né? Até abordei o tema aqui no começo do programa. Eu espero que ele explore bem as características de cada jogador. Né? Que tenham acabado as invencionices do Mozart, que tenha acabado, né, aquela coiseira toda que o Mozart fazia, com a qual a gente não concordava, né, Cleitão? Mas agora é só esperar para ver, né? Vamos esperar o time estrear agora. Infelizmente, nós não podemos ver jogo treino nem treinamento. Vamos ter que esperar o time estrear, né? Um abraço, meu amigo. O Eduardo Lacerda. Eduardo, esse tipo de pergunta, quem vai atrás desse tipo de informação são as rádios convencionais. A gente não se preocupa muito com isso, não, porque se o Guarani fechou o negócio é porque está dentro da sua alçada, né? Ele fala assim, e sobre o salário do Regis, o Curitiba vai pagar ou o Guarani vai bancar tudo? Cara, como eu falei, os clubes chegaram a um acordo, os clubes chegaram até onde poderiam chegar. Creio eu que o Curitiba tenha assumido parte de pagamento, o Guarani outra parte de pagamento e tal, mas aí a gente tem informação de que o Regis vem em definitivo para o Guarani. E se vem em definitivo para o Guarani, como é que o Curitiba vai pagar parte do seu salário, né? Eu acho que o Guarani conduziu a negociação dentro da sua realidade. Quero acreditar nisso, né? Quero acreditar que o Guarani tenha assumido um compromisso que ele possa cumprir. Tá? Simplesmente isso. Agora, quem corre atrás desse tipo de informação aí é a imprensa formal. Tá bom? Valeu, meu velho. Ô, Marco... Ah, meu Deus. Mercado da Bola postou às 12h50, negociação Jamerson tá fechado. Não sei se a fonte é confiável. Com certeza é melhor que o Pastana. Marco, eu abri o programa falando sobre o Jamerson. Vocês têm que escolher o que vocês querem. Se vocês querem continuar especulando ou se vocês querem confiar na informação que eu estou trazendo. Tá? Desculpa, gente, vamos parar de repercutir o que estão falando e vamos tentar ver o que o Guarani está falando para a gente não ficar mais criando novelas, como a gente está vendo virar toda a negociação do Guarani. Né? Um abraço, viu? O Eugênio do Flamboyant no YouTube, bom programa, obrigado, Eugênio, um abraço para você também. O Amaury Bush, Ortiz, vamos esquecer o Regis, está registrado. O João Freitas, boa tarde. O senhor Moisés falou em aumentar o número de sócios torcedores. Estamos tentando angariar até, né, o
Ô João Freitas, nós estamos soltando aqui a chamada para ver se o torcedor do Guarani entende que é o jeito mais barato dele assistir os jogos do Guarani, né? O torcedor do Guarani se ajudando a ver os jogos, fazendo sua adesão ao sócio campeão. O Amoroso gravou uma mensagem aí pra gente que a gente tem divulgado, viu? Aí ele diz: como pode ser possível se a CBF marca jogo para sexta-feira à noite, impedindo que quem trabalha como eu, que ministro aula no colégio técnico de segunda a sexta. Cara, mas aí o Guarani não pode fazer nada, né? Aí o Guarani não pode fazer nada, isso é decisão da CBF, né, velho? Aí o Guarani, infelizmente, não pode fazer nada, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Tá bom, meu irmão? Um abraço, viu? Um abraço e tamo junto aí. Acho que deu um probleminha lá na nossa transmissão do YouTube. Não, tá rodando normal aqui, tô vendo. Eu que recebi um alerta aqui. Vamos para as últimas mensagens para a gente poder encerrar o programa. Vamos aqui para o WhatsApp, temos mais 2 mensagens para pagar. A primeira do Guilherme Sampaio, mais um áudio. Ortiz, mas, cara, me tira uma dúvida, um negócio que eu tenho pensado. Com o valor aí que o Guarani tem previsto para receber do Richard Rios, agora possivelmente do Jamerson, a gente sabe que esses valores não vão ser pagos provavelmente à vista, né, que vem em algumas parcelas. O Guarani, juntando, né, com a cota da Série B de 10 milhões, né, mas juntando ali, deu uma média, o Guarani tem, em média, né, juntando patrocínio, tudo, cerca de 20 milhões para tocar o futebol até o final do ano. É lógico que tem horas, tem outras coisas que o Guarani deve estar pagando, acordos judiciais, né? Mas enfim, tirando aí 30% desse valor que seja, né? Até pela recuperação judicial, deve estar sendo costurados aí novos acordos. O Guarani está se precavendo para ter esse valor como sobra, como caixa, entre aspas, para eventuais acordos, ou esse valor não poderia ser investido para montar um time de melhor qualidade, jogadores que cheguem com status de titularidade? Porque, cara, enfim, eu acho que esse é o maior orçamento do Guarani dos últimos, 20 anos, né? E a gente não vê um time que acompanhe esse orçamento. Guilherme, a gente já falou bastante sobre isso como participativo do programa, inclusive na entrevista do Fábio Araújo, você deve ter tirado esse tipo de dúvida, né? O Guarani não tem que fazer acordos, o Guarani entrou na recuperação judicial e todas as suas dívidas vão ser pagas com um percentual da receita do Guarani. Vamos imaginar que o Guarani destine os mesmos 20% que iam para a Justiça Trabalhista. Você está especulando aí, vamos trabalhar no número que você especula de 20 milhões do Guarani para fazer o futebol, para se tocar até o final do ano, né? Nós estamos em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, são 9 meses, né? 20 milhões em 9 meses dá um pouquinho mais de 2 milhões por mês. Vamos botar 2 milhões e 200, vai, para ficar mais fácil a conta. 2 milhões e 200. Se o Guarani destinar 20% disso para pagamento das suas dívidas, ele já está dando 440 mil reais. Sobraria para o Guarani aproximadamente 1 milhão e 800 mil mensais, né? Nesse 1 milhão e 800 mil, o Guarani tem que trazer também a sua folha administrativa e mais as despesas de dia a dia. Então vamos colocar entre folha administrativa e despesas de dia a dia, despesas de locomoção, manutenção de clube, estádio e tudo mais que se necessita de manutenção no Guarani, uns 600 mil mensais. Nós já trazemos esse valor para 1 milhão e 300. Você entendeu? 1 milhão e 300 é mais ou menos o mesmo valor que o Guarani já gastava no ano passado, né? Na sua folha de pagamento. Nós temos a informação aqui de que a folha de pagamento do Guarani terminou no ano passado com 1 milhão e 400 mil reais. Né? Então o planejamento é esse. Acho que o planejamento já está pronto. Os valores são esses. Tá bom, meu velho? Um abraço. O Everson disse que se eu achar melhor, é melhor não divulgar e tal. Nem iria comentar devido à fonte, mas segundo o Gregor Zorzinho, o Regis já desembarcou em Viracopos, mostrou até foto no programa. Se é verdade também não sei. Gente, como eu disse, essa situação vai ser desenrolada hoje à tarde numa reunião envolvendo Rodrigo Pastana, Ricardo Moisés, André Marconato, Palhinha e Jamerson no Brinco de Ouro da Princesa. Como eu disse também, faltam pequenos detalhes entre o Guarani e o empresário do Regis.
Então acredito que se o Regis está em Campinas é porque o Regis vem com o seu empresário para acertar os detalhes finais da sua negociação. Né? É natural que ele venha. Tá? Então hoje nós vamos ter a definição disso. Vamos aguardar. Eu não vou mais repercutir aqui informação da imprensa. Não vou mais. Valeu, Everson. Um abraço. E o Aguinaldo do Proença. Vamos ganhar na estreia do Avaí. Deus te ouça, Aguinaldo. Seria fantástico estrear com uma vitória sobre o Avaí no Brinco de Ouro. Daria um gás novo, né, para a sequência da competição. Né? Você acumula gordura na Série B do Campeonato Brasileiro ou em campeonatos de pontos corridos no início da competição, né? No final ela fica mais difícil. Por quê? Porque aí a maioria dos clubes se reforça, né? E aí fica até mais difícil. Vambora. O João Freitas, eu e minha esposa ainda somos sócios, mas com esse calendário para atender as TVs fica difícil jogar dinheiro fora. Abraços. João, ninguém consegue mudar o que a TV pratica, cara. O maior investimento que os clubes recebem é das cotas de transmissão de TV. Né? Infelizmente o futebol brasileiro se transformou nisso. Isso aí não depende do clube. O clube não tem como brigar com isso, né? Nós podemos brigar pelo que nós podemos brigar, né? Infelizmente, é o seu caso. Eu lamento bastante. Gostaria que você pudesse estar em todos os jogos no Brinco. Gostaria mesmo, imensamente, que você pudesse estar todos os jogos no Brinco. Você fala de jogo de sexta-feira às 8, tem jogo de sexta-feira às 7, que é mais difícil ainda, né? Tem jogo em horário horroroso aí rolando. Mas é a TV quem paga a conta, né, cara? Então, quem paga a conta manda, né? Quem paga escolhe o restaurante, quem paga escolhe o cardápio. Quem paga escolhe tudo, né, velho? Infelizmente. Tá bom, pessoal, pagamos aqui o nosso Bugre Online dessa quarta-feira, dia 5 de abril de 2023. Repetindo para vocês do YouTube, essa é a nossa última transmissão constante aqui no YouTube. Nós vamos voltar para o YouTube quando tivermos material especial na Rádio Planeta Guarani, quando tivermos entrevistas especiais, quando tivermos coisas legais aqui, diferentes para falar e tal. Mas regularmente a gente para por aqui o nosso Bugre Online e faz o convite para vocês. Aplicativo Radiosnet, instala aí no seu celular. Se você não pode instalar, vai lá no seu computador, radios.com.br, digita lá Planeta Guarani e vocês vão estar ouvindo a Rádio Planeta Guarani. Nesse mesmo horário a gente está fazendo só em rádio a partir de amanhã, tá bom? É isso, pessoal. Agradecendo muito a todos vocês que mandaram mensagem pra gente ao vivo, agradecendo a todos vocês que acompanharam a gente nesses dias no YouTube. A audiência foi crescendo, ficou legal, um número bacana. Nossos programas estão com média aí de 200 a 300 visualizações cada um. É um número legal, pra gente é um número legal. São 300 novos ouvintes que, se vierem para o Radiosnet, vão nos dar, por exemplo, muito próximo da primeira colocação, né? No final do mês aí. Vamos torcer para dar tudo certo, tá bom? Muito obrigado a todos que mandaram mensagem, obrigado a todos que apenas ouviram ou assistiram a nossa programação no YouTube. Obrigado a você que está na reprise aí no Radiosnet curtindo o nosso Bugre Online, e a gente volta hoje à noite às 8 horas, Fernando Lovato e eu, e vamos esperar que essa novela tenha finalmente se desenrolado, né? Vamos falar de Guarani das 8 às 10 da noite no nosso Boa Noite Bugrão agora. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente aí do YouTube, valeu demais, viu? Muito legal estar aqui com vocês aqui no dia a dia também, viu? Grande abraço a todos vocês. Valeu!